E aí galera, aqui é o número do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime que volta aqui pro canal é Bunny Girl. Como eu falei no episódio anterior, ele tava simplesmente se redimindo pro meu lado. Por quê? Porque simplesmente ele teve um trabalho bem melhor e ao tratar da Kaede foi muito melhor do que todos os outros problemas que o protagonista enfrentou, porque foi mais lento, foi mais cadenciado e mais detalhado e mais explicado. E a mesma coisa acontece nesse episódio, o que o torna simplesmente um dos melhores, porque me deixou dentro da história e me deixou muito empolgado com tudo com relação ao protagonista e com as pessoas que estão sofrendo com relação ao problema da sua irmã, que afeta realmente muita gente, não é só a irmã dele não que está afetada não. Então a gente acaba vendo umas coisas bem interessantes nesse episódio que eu realmente gostei muito. O que acontece é que de início a gente acaba vendo que já é diferente logo no início, né? Não tá igual como a gente está acostumando. E é porque a gente tá vendo aí as lembranças do irmão da Kaede, ele contando como foi que ela perdeu a sua memória. O que acontece é que logo de início a gente acaba vendo que ela acorda sem memória, sem mais nem menos, onde a gente não sabe o porquê disso, mas logo é contado que é porque ela começa a ser atacada e sofrer bullying, onde a pessoal começa a começar a mandar um monte de mensagens de ódio para ela, onde até mesmo deseja a morte dela. E com isso ela começa a ficar com tanto medo de sair na rua, com tanto medo de conviver com as pessoas, que acaba simplesmente tendo um problema mental. E aí o que acontece é que ela simplesmente esquece quem ela é, esquece a sua família e esquece até mesmo do seu próprio irmãozinho que ela ama tanto. E aí o que acontece é que a gente vê aí que os pais delas ficam bem preocupados com isso, tentam fazer alguma coisa para ajudar ela, eles tentam realmente mudar a situação, mas a perca da memória da filha deles foi tão tensa para a mãe aí da Kaede que a mãe dela acabou tendo um problema mental, velho. O que acontece é que simplesmente quando o irmão dela, o irmão da Kaede, ele vê que ela, além de ter perdido a sua memória, estava com manchas pelo corpo, as manchas vermelhas, como se fosse o sangue esmagado ou algo do tipo, simplesmente o que acontece é que ele vai contar para sua mãe, e quando chega lá, a mãe dele está com problema mental também. Simplesmente a mãe dele não soube lidar com a situação e acabou enlouquecendo, cara. Realmente é uma família muito azarada. E aí o que acontece é que os pais dela simplesmente saem da casa. Como a filha está doente, está com um problema mental, e também a mãe teve um problema mental, então deixar as duas poderia ocasionar simplesmente alguns problemas, porque a Kaede não ia conseguir voltar ao seu estado original, com a sua mente, com seus gostos, com sua vida e personalidade anterior, e a sua mãe simplesmente ela não conseguiria se curar com esses problemas na casa, então ela teria que se curar fora. E aí o pai vai morar em outro local simplesmente para poder cuidar da mãe. E a gente acaba vendo que o irmão fica lá com a sua irmã. E o interessante é que, meio a esses problemas acontecendo depois da perca da memória da irmã dele, simplesmente o que acontece é que ele está justamente todo manchado de sangue quando ele acorda. E o que ele vê é que ele tem simplesmente 3 rasgões na sua caixa torácica. Então ele tem 3 rasgões no peito, onde a gente acaba vendo que é como se ele tivesse sido atacado por algo, mas que eu achava que era isso, mas não, simplesmente ele está cortado, ele não sabe como isso aconteceu, explicou para os médicos, mas nada adiantou. Então a situação ficou muito tensa para todo mundo, acabaram separados e aí continuaram a viver. A gente vê o desenrolar das cenas e todo o caminhar da história, onde cada dia ele ia se aproximando mais da sua irmã, onde a gente vê o porquê da Kaede gostar tanto dele e até mesmo ela gostar a mais, né, como se gostasse ele como um namorado, porque ele simplesmente tem uma outra pessoa na casa dele, mas não é a irmã dele. Ela não considera ele como irmão, tendo em vista que ela é outra personalidade, é outra pessoa. E ele é o primeiro a simplesmente aceitar ela do jeito que ela é, e não ela como se fosse a irmã, como se fosse outra pessoa, e causar confusão a ela. Então ela fica muito feliz por isso e realmente muda todo o seu pensamento sobre ele. Aí eles ficam unha e carne, velho. Simplesmente ficam juntinhos. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo e voltando aí pra nossa vida atual, pro presente da história, e a gente acaba vendo
justamente as tentativas da Kaede de tentar voltar para o passado, simplesmente restaurar sua memória e restaurar sua personalidade também. Porque a gente vê que várias e várias tentativas dela simplesmente conseguir voltar ao normal, ela tentar ir para a escola. Mas o interessante disso é que quanto mais ela se esforça, quanto mais ela tenta ir simplesmente para a escola, tentar fazer coisas que a outra Kaede faria, simplesmente ela começa a se manchar mais ainda e começa a engolir ela completamente, aquelas manchas, como se fosse algo autoimune ou algo do tipo assim, ela mesmo se matando por conta dela se esforçar e tentar voltar ao seu eu anterior. É bem interessante isso, eu fico bastante curioso com essa tipo de anomalia que está acontecendo. E aí a gente acaba vendo que inúmeras tentativas são feitas e eles fizeram meio que como se fosse uma única tentativa, mas a gente vê que os dias vão passando, meu irmão, foram muitos dias. Se não foi corte, então foi bem projetado para ser assim mesmo, né? Simplesmente cortar os dias que foram passando e deixar mais pequena aí a história. Mas se realmente foi corte, então a gente pode saber que tem bastante coisa acontecendo até chegar esse ápice da história. No fim das contas, o que a gente acaba vendo é que ela consegue chegar ao extremo, onde o personagem acaba tendo que fazer justamente uma manobra para poder fazer com que ela vá para a escola. Como ela não conseguia de jeito nenhum ir para a escola, toda vez ela trancava, ela parava, ela não conseguia adiantar, ela desmaiava, ela ficava doente, tinha série de problemas. O que ele fez foi justamente mudar todo o itinerário dela, já que ela queria tanto se esforçar para mudar a seu estilo de vida e voltar a ser a pessoa antiga. E o que acontece é que ela simplesmente pega e vai passear com ele. Ele anda muito e muito e muito com ela por vários locais, por várias situações de maneiras diferentes, onde até ele faz os gostos dela, leva ela para o zoológico para ela ver panda e tal. E aí no fim das contas ele enrola ela até que ela vá para um local que ela não conseguiria identificar o caminho, e aí simplesmente dá de cara com a escola, onde ele pega e simplesmente leva ela para a escola de noite. E aí não teria ninguém lá, então o medo dela realmente diminuiria, porque ela justamente tem medo de pessoas, né? E por conta aí da represária que ela levou quando ela ainda tinha sua coragem e ia para a escola. No fim das contas a gente acaba vendo que ela fica muito feliz e eles comemoram bastante por ela ter conseguido chegar na escola. E aí a surpresa no final do episódio. O que acontece é que a garota acaba perdendo toda a sua memória novamente, mas aí recuperando a memória esquecida, a memória da verdadeira Kaede. E o que acontece é que a voz muda, o estilo fofinho também sai, ela realmente olha para o seu irmão com outros olhos e com cara de irmão realmente, onde tem até meio aquela repulsa assim, opa, não chega muito perto de mim não, porque sou teu irmão, você vê com essa história pra caralho. Meio que isso, e a gente acaba vendo que o irmão fica chocado, onde ele não sabe nem o que dizer, qual é a sua reação quanto a isso, porque ele se acostumou com a nova irmã, então ele voltou para a irmã antiga como se nada tivesse acontecido e ele simplesmente não sabia o que fazer. Então vai ser tenso lidar com isso. Tô gostando bastante agora da situação como tá o arco, porque tá aproveitando mais os personagens que já estavam inseridos e não ficar mostrando outras coisas, outros personagens novos. Então se ficar trabalhando com esses personagens, dando uma profundidade melhor para eles, vai ser muito legal. E já tá sendo muito legal. Então eu quero ver o que vai acontecer no próximo episódio, no 13º, e como vai ser as coisas daqui pra frente. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!